Fala aí galera da Wide, vamos gravar aqui uma introdução para torneio estudos no dia 25/11/2021. Hoje falando apenas de parte de teoria e no que a gente deveria ficar mais atentos em torneio estudos, com uma sequência de 2 ou 3 aulas aí para a galera conseguir se desenvolver melhor em torneio de estudos. Vou botar um pouquinho maior aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar no torneio turbo é que, além de os níveis de blinds serem de menor tempo, ele acaba pulando alguns níveis. E isso, níveis tem acento, eu não vou nem preocupar com isso aqui agora não, galera. Meu português infelizmente é péssimo, peço desculpa por isso, tá? Se eu não me engano, níveis é no primeiro I ali o acento. Alguns torneios que a gente calcula não sendo turbo, como por exemplo Sunday Storm, a galera ainda não joga Sunday Million, mas um Sunday Million da vida. Existem várias estruturas que são turbo. Se a gente pegar, por exemplo, quem está jogando agora o Winamax, basicamente lá os torneios também são bastante turbos, mesmo aqueles que não estão qualificados por turbo. É um nível de blind ali geralmente de 6 minutos, 7 minutos, e eu acredito que bastante da estrutura do PS.com também estejam com esses níveis de blinds. Ou seja, a gente vai se deparar a todo momento jogando stacks com 20 blinds mais ou menos. E o que isso significa? Significa que o uso das tabelas é primordial, é fundamental. Se você não usa as tabelas jogando turbo, esquece, você não vai ter chance. Eu venho depois aqui com alguma coisa para ensinar para vocês de uma tabela que eu tenho aqui que eu não uso faz tempo, inclusive, já estudei muito ela, e depois a gente vai voltar a revisar elas aqui também. São tabelas de tribet call, tabelas de tribet fold, tem algumas fórmulas aqui que a gente vai estar olhando e podendo usar, ok? Isso aqui um pouco mais para frente, tá? Uma coisa que eu vejo a galera tendo bastante dificuldade de jogar stacks entre 20 e 25 blinds, por exemplo, ou poderia ser um mute no microfone, por favor. Um ponto que eu vejo a galera errando bastante entre stacks, vamos colocar de 20 a 25 blinds. Pô, vocês já não tribetam stacks grandes. Com esses stacks, então, vocês praticamente não colocam tribet no jogo. Eu poderia montar aqui uma simulação no Equilab
E o que vocês deveriam começar a estudar bastante é, por exemplo, eu não tenho essa mão separada, mas vamos colocar aqui uma situação em que o vilão abriu 17, 20 blinds do cutoff, você tem 25 blinds do botão, você tem um Ás e 3 suited. O que que você faz nessa situação? Tendo mais dois jogadores à frente para falar, com stacks que te cobrem, você faz flat call, você faz fold, você faz tribet call, você faz tribet fold. O que que você faz? Pode ser, alguém pode tomar a frente da atitude, falar. Eu dou call. Quem Eu mais? geralmente só fleto essa mão. Quem mais? Pode repetir a mão, por favor? O vilão do Kutoff tem 20 blinds, a gente tem em torno de 25 do botão. Os blinds estão cobrindo a gente tem um Ás e 3 suited. O Kutoff fez raise, mini raise. O que que você faz? Eu só fleto. Rafa, acho que a gente fletar aí vai dar muito spot pros caras grandes lá. Tá esquisando um range bem amplo em cima dos dois que ele tá cobrindo, né? Perfeita resposta. E eu acho que hoje esse é o grande leak do time. Quase que inteiro. Quase que inteiro. Galera, fletar stacks de 20 blinds vai ser muito ruim. Fletar, porque você está fletando contra um efetivo, além de você estar dando spot para os caras da frente squeezarem. Eu tenho no meu jogo que dificilmente eu vou fletar 25 blinds menos. Para eu descobrir se a tribet call é boa ou a tribet fold é boa, eu teria que fazer uma baita de uma fórmula do caramba aqui, gigante, mas de bate pronto eu posso dizer para vocês que seria tribet call esse Ás e 3 suited. Porque o que vocês têm que colocar na cabeça, gente, é que, de novo, R sendo agressivo. Quando você fleta, você basicamente está jogando para acertar e você vai estar jogando contra um stack relativamente curto, sabe? Bate um flop flash draw, pronto, você já vai ter que atolar. Bate um flop Ás, você vai ter que atolar. É muito ruim. Então, vocês têm que começar a invadir um pouco a parte de matemática do jogo, entender que quais são os EV que são melhores. E isso exige muito estudo. Para muita gente aqui, talvez não seja a hora de fazer isso ainda, tá? Eu coloquei essa questão desse cálculo, por quê? Porque em torneio turbo a gente vai estar basicamente jogando quase que o tempo inteiro curto. Blinds sobem muito rápido, a gente vai se ver nessa situação quase que a todo momento. Um fator que eu tenho como muito importante em torneio turbo é você pegar todos os EVs positivos. É diferente daquela conta onde, quando é torneio regular, a gente tem que pegar 10%. É diferente quando é em torneio PKO, a gente tem que pegar 5% do maior EV.
Quer começar a ser lucrativo em torneio turbo, você tem que dar call em todos os EVs positivos. Isso para call. E obviamente que uma coisa que sempre tem que ser levada em consideração é contra qual vilão você está jogando, porque essa é a parte difícil do jogo. Esse cara tá chovando Nash, esse cara tá chovando mais curto. Cara, em game dificilmente a gente vai com 8 telas saber fazer isso. Então, eu basicamente, para me tornar lucrativo em turbo, eu simplesmente utilizo tabela, pego todos os EVs positivos para call e faço. Uma coisa mais importante do que pegar todos os EVs positivos para call é chovar, opa, chovar todos os EVs positivos. Isso não dá para deixar passar. Porque, de novo, blind sobe muito rápido, pulam-se níveis blind, a hora que você vê, você já não tem mais praticamente fold equity. Acredito eu que as principais coisas para se tornar lucrativo em turbo seja você prestar atenção nisso daqui. Rafa, Oi. se for fugir muito do assunto, pode cortar a pergunta. Nesse caso de você, vamos supor, esse ICE 3 suited, os boros, os pockets pair também, você prefere, você falou que o ICE 3, por exemplo, provavelmente no in-game, assim, na hora você iria de three-bet call, mas não é melhor para diminuir a variância aí de chove reto? Ou é muito spill? Por exemplo, pegar um 3-3, um 4-4, esse ICE 3, ao invés de eu tribetar para dar call, o ICE 3 suited, eu já chovar reto. Qual que Tudo seria melhor? isso, tudo isso vai depender de qual vilão que a gente está jogando, porque tudo isso daí vai envolver ranges, né, cara? O que eu quero, basicamente, eu vou abrir aqui um Flopzilla da vida só para vocês terem a noção. Vamos dizer que o vilão do Kutoff, ele abre em torno de 35%. Opa, tá? Mais ou menos 35%. E vamos dizer que a gente tribetou o ICE 3 Sudre. Tá? Isso aqui, na verdade, eu estou usando o programa errado. Lá. 35%. Eu não vou alterar a range nem nada, porque não é essa a ideia, tá? Vou dar um aplicar aqui. E vamos dizer que a gente no botão tem o combo de AES 3 Sutra. Vou aplicar. Primeiro a gente consegue aqui olhar uma equidade praticamente igual ali, praticamente coin flip contra o range todo dele. A grande questão é saber se ele vai chovar mãos piores que o As 3. Então, por que eu daria call em game? Porque eu acredito que ele vai chovar algumas mãos piores que As 3. Quais, Rafa? Eu acho que ele chova Rei Dama, um pouco nojentinho, mas eu acho que ele vai acabar chovando Rei Valete. Ó,
Ele vai enxugar essas mãos aqui, ó. Sabe? Isso daqui já é o suficiente para eu dar call. Sem contar, eu nem tô pegando todas as mãos que eu acho que ele chova. Mas eu já tenho parte do range dele que ele vai dar call. Isso daqui, como eu estou fazendo uma introdução e uma aula básica, eu não quero avançar na matemática profunda da coisa, tá? Mas para vocês terem uma ideia só, tá? Somente uma ideia. Para chegar nisso, eu estava estudando desde as 7h30 da manhã hoje. Para vocês entenderem mais ou menos como que eu cheguei nesse cálculo, eu vou pegar para vocês a fórmula. Só um momento, porque ela é bem longa. Só um momentinho. Só faltava não achar ela agora aqui. Puta qual. Mais um momento. Para vocês chegarem nesse cálculo, por exemplo, de se é bom o call de AES 3 ou não, vocês vão ter que fazer pouca conta, tá? Só isso daqui, só. Basicamente. Vocês vão ter que achar a frequência de open, frequência de chove na tribet, equidade versus range de chove, chove, fold, tribet call fold, daí a gente vai descobrir, e a fórmula basicamente é essa daqui, ó. O Rafa pode estar um pouco desatualizado e tal, mas o Rafa já estudou bastante, estuda e não é à toa que logo os meus resultados vão voltar a aparecer, porque agora eu estou focado como jogador novamente. Basicamente, a mão que eu estava colocando para vocês era uma mão que eu tinha acabado de estudar e sim, ela é show, ela é EV positivo de 0,74, que eu não estou levando em consideração nessa conta porque ficaria muito amplo os dois jogadores da frente. E se eu desse tribet e fold, eu estaria perdendo 15 blinds, tá? É menos 0,15 e o EV do call é 0,74. É cálculo pra caramba, gente. Falar pra vocês que tem muita gente iniciante aqui, começa a olhar isso daqui, fala, porra, eu vou ser bem sincero dizer pra vocês, meu, eu não gosto de passar isso daqui, sabe? Porque eu penso que isso daqui tem que estar lá na frente. Muita coisa básica para entender. Então, se resumindo ao que eu falaria a uma aula de turbo, basicamente, seria focar nessas coisas aqui. E o principal para se ganhar em turbo, além desses dois últimos temas que eu citei aqui, que é pegar todos os EVs positivos, então você precisa conhecer de range de call, chove,
e chovar todos os EVs positivos. E você vai se deparar muito com essa situação, porque a todo momento você vai estar jogando stacks relativamente curtos, com 20 blinds menos. Isto dá muito range de rechove. E eu não tenho uma tabela hoje de rechove para passar para vocês. Porém, eu vou começar a partir de semana que vem a estudar rechove e vou montar uma tabela de rechove via Excel mesmo. Eu acredito que em torneio turbo o que vai fazer enorme diferença são os rechoves. Ou seja, alguém fez open, você boom. Alguém fez open, você boom. E como que você consegue descobrir isso daqui? Fazendo muito estudo de HEC, de CMiser. É isso daqui que vai fazer diferença em torneio turbo. Uma outra coisa que antigamente se falava em ser bom, e eu vou ser muito honesto com vocês que eu discordo disso. Eu peguei aulas disso, inclusive antigamente, com caras que eram bons turbos, bons em torneios turbos. Eu não concordo. Não concordo por quê? Porque se eu estou dizendo que isso daqui é lucrativo, se eu estou dizendo que pegar o EV do call é bom, se eu estou dizendo que você chovar todos os EVs positivos é bom, e principalmente rechovar é melhor ainda, eu tenho que ter o meu range de open raise mais restrito. Porque se eu tiver com caras que conhecem disso daqui, principalmente conhecem de range de rechove, você vai estar fazendo open e tomando chove, vai estar fazendo open e tomando chove. Então, eu, Rafael, particularmente, discordo de quando você tem ali 20 blinds, você ficar fazendo open fold, open fold. Até porque a média de stack da mesa vai ser relativamente curta, sempre vai ter 2, 3, 4 jogadores com stacks de rechove, e você vai tomar muito chove. Então, qual o meu conselho? É que você mantenha um range mais tight de open e economize o seu stack mais para você estar chovando e principalmente rechovando. Eu acho que por hoje não tem muito mais do que eu falar sobre torneios turbos, assim, para uma ideia inicial. Eu, como estou ainda reestruturando, não tive tempo de separar mãos, preparar algo específico, mas eu sei falar sobre teoria básica de turbo. Então, para resumir uma teoria básica de turbo, e isso pode ser usado principalmente ali para quem está usando bastante o Six Mags no Winamax, que são blinds curtos, mesas Six Mags. Basicamente é isso, é ter um range mais tight e conhecer muito de tribet, de range de rechove. Começar a estudar esses stacks de tribet call, tribet fold de 20 blinds também é muito, muito bom. Tá? É uma coisa um pouco mais avançada. Se algum instrutor falar o contrário, cada instrutor tem a sua opinião. Eu não tenho hoje, talvez, tanta experiência mais em tudo, porque o jogo de poker ele se atualiza constantemente, muito rapidamente, e alguns conceitos podem ter mudado. Eu estou fazendo agora uma série de aulas de torneio turbo, e qualquer novidade que eu venha obter, obviamente que eu vou transmitir para vocês.
Mas, sinceramente, eu acho que se vocês focarem nessas coisas aqui, entenderem isso daqui, já vai fazer um enorme diferencial. Uma coisa que eu não coloquei aqui, e vocês têm que prestar muita atenção, o stack médio da mesa em torneios turbo sempre vai ser baixo. Isso muda o nosso range de open raise. O que eu quero dizer com isso? Você tem um 9-10 suited de 35 blinds. Pô, mas a mesa inteira tá com menos de 20. Cara, possivelmente eu não vá abrir o 9-10 lá no início da mesa. Levar em consideração que média de fichas menores, a gente tem que dar preferência para um range não de equidade robusta, e sim de equidades mãos com top pair. Então, eu acho que vale a pena vocês começarem a marcar mãos para começar a fazer estudos de rechove para quem joga turbo. E, sinceramente, eu não acho que turbos deveria ser a prioridade de vocês, tá? Eu, particularmente, que tenho bastante bagagem, posso mostrar isso para vocês com o histórico meu de Shark Scoop, não estou dando preferência hoje em torneios turbos. Eu tento ao máximo pular eles. A não ser ali no Winamax, que eu tenho pego um pouco mais, porque é um field muito fraco. Muito, muito fraco. Então é isso, galera. Vamos marcar mãos de rechove, mãos de torneios turbos, para a próxima aula a gente poder fazer alguma coisa ali de HRC. Como eu disse hoje, a aula seria mais curta, só passando ali para vocês um embasamento, uma teoria do que vocês têm que focar jogando torneio turbo. E a minha opinião contrária à de alguns coaches, da onde você deveria fazer mais bet fold, por exemplo. Eu não concordo com isso. Tá? É isso, turma. Valeu aí, forte abraço a vocês. Espero que vocês consigam entender esses conceitos e realmente começar a aplicar. Quer jogar turbo? Quer facilitar a sua vida? Simples. Tabela. Tabela o tempo inteiro. Todos os EVs positivos, bala. Vocês vão ganhar dinheiro em turbo fazendo isso. Beleza? Valeu. Valeu. Um abraço a todos Cheiro, aí. galera. Valeu, Rafa. Valeu. Parabéns aí pelo resultado. Valeu. Agora falou. Valeu.